Sejam todos muito bem-vindos em mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, agradecendo a você, nosso telespectador, nossa audiência, por mais uma terça-feira juntos. Hoje, no nosso programa especial, nós estamos aqui com o Coronel Vinícius Almeida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. É uma honra estar aqui para bater um papo com o teu público aqui e esclarecer sobre a segurança pública e outros temas de interesse. Olha, para quem está aqui nos acompanhando, Coronel Vinícius, ele é atual secretário de Segurança do Amazonas, ex-comandante-geral da PM-AM e ex-secretário da SEAP. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, não tinha tido a oportunidade ainda de conversar com o senhor. E a Secretaria de Segurança Pública é uma pasta muito importante aqui para o estado do Amazonas. Inicialmente, eu quero começar sabendo como é que está a sua gestão. Eu penso que a gente tem avançado bastante, né? O governador Wilson Lima, lá em 2020, iniciou a construção de um programa de governo chamado Amazônia Mais Seguro. Né? Então, esse programa que ele pautou os avanços que nós deveríamos ter ali na metade da primeira gestão, porque nós tivemos a pandemia, e também depois na segunda gestão. Então, a gente vem seguindo muito à risca essa programação. Isso permitiu, por exemplo, a realização de concurso público, chamamento de pessoal, aquisição de ativos como armamentos, munição, lanchas blindadas, ou seja, a estruturação do sistema. Nós herdamos um sistema muito destruído, na verdade um sistema que vinha abandonado de muitos anos. Nós tivemos outros programas de segurança no estado, mas eram programas que não tinham perenidade nas entregas, então programas que nasciam e morriam. E eu penso que o que está sendo feito agora é um programa totalmente estruturante, que fique um legado para a sociedade, porque os governos passam, mas a sociedade fica, o povo fica. Então, acho que essa é a diferença do governador Wilson Lima. Ele tem buscado construir algo que fique verdadeiramente para a sociedade, independente do governo em si, mas que fique um legado para a população. Nós gostamos de falar aqui no Convergente, em especial no debate político, que política é vida. E quando nós falamos de política, nós falamos de fatores importantes para a sociedade. Dentre eles, a questão do concurso público, que nós queremos pautar aqui. Recentemente, o STF determinou a suspensão da convocação dos aprovados no concurso da PM-AM. Com isso, qual o impacto que essa decisão teve para o Amazonas? E como a Secretaria de Segurança Pública vem se posicionando em relação a isso? Bem, essa decisão se refere ao ano de 2011. Sim. Né? Então, é exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos um concurso de 2011 e outro que já foi realizado no governo Wilson Lima. Esse que está no governo Wilson Lima, ele está vigente. Né? O que acontece é que essa decisão que havia sido do Tribunal de Contas, ela estava impedindo, por exemplo, a continuidade da formação de 500 soldados, que retomou, né? Então eles estão em formação e o concurso que foi realizado agora, ele continua vigente. Perfeito. Como é que está essa situação do concurso público? Já vão ser chamados, convocados? Já foram. Por exemplo, hoje nós fizemos mais uma inclusão de 63 novos policiais civis. Então, da Polícia Civil, do número de vagas, todos já foram chamados. Da Polícia Militar, faltam apenas 100 alunos oficiais a serem chamados. E o restante dos bombeiros, por exemplo, 100% chamado. Ou seja, o concurso público que o governador fez, faltam pelo menos só 8 a 10% no máximo. Sim. O restante do que se propôs a chamar, todos foram chamados. Inclusive, já entramos no cadastro de reserva, que é o caso dos soldados da Polícia Militar. Chamamos 1.000, o concurso era para 1.000, e agora ele chamou mais 500. E se você me perguntar se a gente tem interesse de chamar mais, sempre tem. Segurança pública é algo que sempre precisa de mais gente, mas tem que ter responsabilidade com a máquina pública, e é isso que o governador tem feito. Perfeito. No que cerne em relação à questão da segurança pública, tem um ponto muito importante que a gente precisa falar também, que é a questão de algo que foi instalado recentemente, que está tendo uma repercussão muito positiva, inclusive em relação ao Festival de Parintins, onde tivemos um retorno muito legal, que foi em relação à instalação, né, dos reconhecimentos faciais. E aí eu queria saber como é que foi a implementação, como é que foi esse desenvolvimento em Parintins, qual retorno nós tivemos aí, porque é uma situação que, por exemplo, muitas vezes o nosso telespectador, a pessoa que está em casa, ela não tem o conhecimento, né, das ações que estão sendo realizadas. Então eu acho que é uma ótima oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre isso. Sim, um ponto importante que o governador fez nesse plano que eu te falei agora há pouco foi dividir ele em vários eixos. Então você tinha, por exemplo, o eixo recursos humanos, onde previu contratação de pessoal, qualificação, valorização. E outro eixo que é muito importante é o eixo tecnologia. Então, se nós recordarmos, até 2019 a gente não tinha
praticamente nada do que tange a questão de tecnologia no sistema de segurança. A primeira tecnologia que chega foi o paredão, naquele momento ainda na fase 1, com placas. Isso permitiu, por exemplo, que o Amazonas saísse. Em 2011, nós tivemos 4.900 e alguns carros roubados, quase 5.000 carros roubados, só em Manaus. Esse ano a gente já está em redução relativa ao ano passado, que o paredão já existia. Ano passado, pela primeira vez da série histórica, que é desde 2010, Manaus ficou abaixo de 1.000 roubos de carro, pela primeira vez. E esse ano a gente deve fechar entre 600 e 700, ou seja, a gente está reduzindo em relação ao ano passado. Isso é uma tecnologia. Fora isso, outras tecnologias começaram a chegar. É o caso do Recuperafone, que é uma tecnologia muito importante que está permitindo que a gente vá ao encontro do anseio da sociedade, que é acabar com esse crime covarde de pessoas que entram em ônibus, roubam em parada de ônibus, transeuntes, enfim. Então, o Recuperafone também é uma tecnologia que foi aplicada. A outra tecnologia que está chegando é a fase 2 do paredão, que é o facial. Facial nós lançamos, deve ter mais ou menos, pouco menos de um mês. Começamos a implantar no centro, foram 20 câmeras inicialmente, outras 20 câmeras foram levadas para Parintins. Em Parintins, a gente conseguiu prender 13 foragidos de justiça, mas veja, essa é a fase inicial. Sim. Até mais ou menos final de agosto, nós teremos em Manaus e em alguns pontos no interior, 650 câmeras de facial. Somado-se às câmeras que nós já temos, que é em torno de 700 câmeras, nós vamos ter então o paredão saindo de 700 para quase 1.400 câmeras. No facial placa, no paredão placa e no paredão facial, a gente está permitindo, através da Associação Comercial da Amazônia, que o privado também possa colocar câmeras. Câmeras aonde? Então eu quero, no meu condomínio, colocar uma câmera de leitura de placa. Vai poder integrar. Eu quero na minha loja, drogaria, mercadinho, supermercados, shoppings, eu quero integrar as minhas câmeras de reconhecimento facial com o Estado. Também vai possibilitar. Essa construção com a ACA já está pronta. Na semana que vem tem mais uma última reunião e aí esse mercado que é privado, ele vai começar a ser ativado e essas lojas vão começar a ser visitadas pelas empresas de segurança eletrônica, que é quem vai fazer essa integração com o Estado. O Estado não tem nada a ver com isso, apenas a gente se disponibiliza. Sim. É o B2B ali fazendo esse trabalho. Existem outras tecnologias que estão chegando também. Por exemplo, a nova viatura da Polícia Militar, que vai ser entregue agora no mês de julho, elas vão vir com uma câmera também interligada ao paredão. É a primeira viatura do Brasil, que quando passar um carro na frente que foi roubado, vai gerar um alerta imediatamente para aquela viatura abordar, ou outro carro de interesse que seja abordado. Isso vai ter uma inteligência por trás disso. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que com toda essa tecnologia que está chegando, por exemplo, as viaturas agora novas, e já começa o treinamento na semana que vem, os policiais militares e policiais civis terão um telefone operacional. Nesse telefone operacional, ele vai, por exemplo, quando passar alguém numa câmera de facial, o policial mais perto vai receber a foto do foragido. Sim. Vai permitir, por exemplo, numa abordagem, tirar foto de uma pessoa e saber se aquela pessoa é foragida de justiça. Ou ter outras informações importantes sobre aquela pessoa. Vai permitir que o Amazonas possa fazer o termo circunstanciado de ocorrência. É aquele crime de menor potencial ofensivo, às vezes uma discussão de vizinho, mas que precisa ser levado à justiça de pequenas causas. Então, o policial vai poder realizar aquele boletim e enviar direto para a justiça. Isso é um avanço, porque apenas 5 estados no Brasil ainda não fazem isso. Então, vamos passar a fazer também. Então, são tecnologias que estão chegando para integrar todo o sistema e deixar, como eu te disse no início da conversa, como legado para a sociedade. Porque isso dá celeridade, isso dá resposta eficiente para a população, que é o que a população quer. Mas esse pacote tecnológico, ele acaba, no final, dando resultado prático para o povo. Vou te dar alguns exemplos. Nós estamos com uma redução de 20% de roubo de celular. Mas não só isso. No primeiro semestre, que acabou agora há 3 dias atrás, nós estamos com uma redução de 50% do roubo de ônibus em Manaus. E no semestre, nós tivemos no dia 24 agora o primeiro roubo à rota. Nós temos apenas um roubo de rota. No ano passado, no semestre, nós tivemos 144 ônibus de rota do distrito roubado. E esse ano, 1. E vamos prender quem fez esse roubo. Ou seja, a resposta está sendo dada para a sociedade. Com a chegada das novas viaturas, de todo esse pacote de tecnologia,
Nós vamos para um segundo momento agora. Eu vou te dar um dado referente ao fechamento do semestre. Nesse ano, nesse semestre, de janeiro a junho, nós estamos com uma taxa de redução de homicídio no estado de 28%. Isso nos coloca num patamar de 16 mortes por 100 mil. Nós já chegamos a ter 34. Então essa é uma realidade que nós estamos mudando. Com 16 por 100 mil, a última vez que esse número aconteceu foi no ano de 2005. Então nós voltamos a ter o ano de 2025 como um ano dos anos mais seguros dos últimos 20 anos. Você consegue entender o que está acontecendo? Então veja, em 2005 sequer existia organização criminosa no Brasil. No Brasil tinha, mas no Amazonas não tinha. A organização criminosa ela chega no Amazonas, historicamente comprovado, inclusive eu estou lançando um livro sobre isso, no ano de 2010. É a primeira vez que se ouve falar de um nome de organização criminosa aqui. Então, a gente está buscando uma resolutividade muito boa e com novas viaturas que estão sendo entregues agora nesse mês, com todo esse pacote de tecnologia, a população vai começar a cada vez mais perceber esta mudança e perceber esta sensação de segurança chegando na sociedade. Sim. Olha, nós ficamos muito felizes em saber e também poder transmitir, né, aos nossos telespectadores as novidades das ações que a Secretaria de Segurança, que o senhor à frente dessa pasta, junto com o governador Wilson Lima, vem realizando. Mas um ponto que também nós temos que conversar aqui é que nós sabemos que a sociedade como todos, nós seres humanos, quando nós temos uma mudança, a gente tende a estranhar. Então, com a mudança que está tendo em relação à retirada de dinheiro vivo, físico, dos ônibus, está tendo uma discussão bem grande. Os nossos telespectadores enviaram uma pergunta em relação a isso, que sobre a retirada de dinheiro dos ônibus, alguns, né, alegam que isso é uma medida de segurança, uma forma de prevenção. Como a Secretaria ela tem lidado com a segurança nos transportes coletivos? Bem, acabei de te falar da redução que a gente está tendo de 50%. E eu vou te falar uma coisa, eu particularmente, os dados científicos mostram isso, não apontam que efetivamente a retirada do cobrador tem a ver com a segurança no ônibus. Sim. Não é isso. Por quê? Porque os roubos que são realizados até sim leva parte do dinheiro, ou o dinheiro que está em caixa ali no cobrador. Mas esse dinheiro hoje é muito pequeno. Então, na verdade, o que ele está buscando no roubo é o celular. Por isso que a importância do Recupera-Fone. Então, reputar isso ao sistema de segurança, eu não concordo, porque tecnicamente e cientificamente isso não está embasado em lugar nenhum. Existe uma decisão da Prefeitura com o Sinetran, eu não me meto nessa pasta. Se tomaram a decisão, talvez, para tornar mais eficiente, isso é uma realidade que acontece no mundo todo. Você não tem mais locais no mundo onde você tenha mais cobradores. Né? Não, igual que tenha cobradores, eu digo da parte do transporte. Total segurança, então esquece. Nem lugar nenhum no mundo, seja no Japão, não tem como ter 100% de segurança. Mas eu penso que a gente está avançando bastante. Agora, reputar a tirada do cobrador em relação a isso, eu não acho que seja esse o ponto. Por outro lado, a gente está conversando muito com o Sinetran, estive ainda na semana retrasada com eles, primeiro para estreitar cada vez mais essa troca de informações, e falar, inclusive, para eles, solicitando que atualizasse a tecnologia dos ônibus para que possa fazer reconhecimento facial. E aí a gente evitar cada vez mais esse roubo em ônibus. Porque, veja, se nós conseguirmos praticamente zerar, eu vou dizer que zerou, o roubo de rota, por que a gente não consegue no coletivo? Claro que consegue, mas isso requer uma ação muito integrada. Estamos, sim, integrados com o Sinetran, tanto que está numa redução de 50%. Isso é histórico, mas precisa combater mais ainda, para que a gente possa levar a zero. Para quem está aqui nos acompanhando, o senhor pode explicar como é que funciona o programa chamado Recupera-Fone? Existe algum local que podem entrar em contato, um site, algo do tipo, para buscar ou mediar essa recuperação? Então vamos lá, o Recupera-Fone ele funciona da seguinte forma: você pode registrar em qualquer delegacia o furto ou roubo de um telefone. O que é importante é que você tenha o número do e-mail. O e-mail basicamente é o chassi do telefone. Então você vai ter na nota fiscal, vai ter também na caixa do telefone, então você anota sempre esse número. Você registrando esse telefone que ele foi roubado com o número do e-mail, nós vamos ter acesso, e aí é uma delegacia, que lá com o doutor Itotuz, ele pega o número desse e-mail através do boletim, e aí ele faz uma requisição judicial, solicitando do juiz o seguinte, que as empresas de telefonia digam quem eventualmente possa estar usando aquele e-mail, ou aquele aparelho.
Isso vem numa quantidade grande para a delegacia, ele vai, no primeiro momento, notificar a pessoa que está usando aquele celular roubado ou furtado para que ele compareça na delegacia e devolva o aparelho. Isso tem acontecido em torno de 50% a 60% das pessoas que recebem essa notificação devolvem o aparelho. Os outros 40% que não devolvem, o delegado vai pedir a busca e apreensão na casa ou no próprio trabalho e vai ter um constrangimento para essa pessoa, além do que a pessoa que comparece a primeira vez, nós entendemos que ela teve boa fé e acabou, inclusive, tendo sido lesada em algum momento, porque comprou o telefone ou sem nota fiscal, ou de uma loja que não tinha credibilidade. Ele devolve esse aparelho, a gente tem a boa fé, o Ministério Público normalmente arquiva esse processo. Sim. Já se não devolve, não. A gente vai indiciar por receptação. Isso tem propiciado através dessa primeira fase. Na segunda fase, o núcleo ele vai começar a conectar quais são as lojas que estão vendendo esse celular roubado. Semana passada agora, aliás, essa semana, teve uma grande operação com 14 prisões do Recuperafone, onde eles detectaram o quê? Grupo especializado em roubar nos ônibus. Esse grupo levava para uma loja específica que fazia ali a distribuição em outras lojas para que fosse vendido esses aparelhos ou mesmo desmanchava esses aparelhos. Sim. Então foram 14 prisões que desbaratou uma grande quadrilha especializada em roubos de ônibus em Manaus. Então você começa a perceber que esse trabalho do Recuperafone, ele é um trabalho que começou no mês de outubro, ele não tem nem um ano ainda e ele já começa a desbaratar as quadrilhas. Sim. Da mesma forma que aconteceu quando criou o Paredão. Porque lá na criação do Paredão, nós tínhamos quadrilhas em Manaus especializadas em roubo de carro e moto para levar para desmanche. E nós fomos acabando com esses desmanches todos, de modo que hoje o número de roubos de carro está muito baixo em Manaus. Mas não só isso, além de baixo, quando rouba, a gente recupera e devolve o bem para o proprietário. Então, é muito mais isso, de dizer que não vai ter o crime, não tem como. Mas dizer que nós não temos resposta, não. Nós temos resposta e temos dado a resposta. E essas respostas hoje, no mundo moderno, elas só são possíveis com aquisição de tecnologia. E com capacitação, e com equipe treinada e motivada, que é o caso do que nós temos hoje dos nossos policiais militares e policiais civis. Perfeito. Olha, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas avançou da 22ª colocação para a 7ª posição no ranking nacional de execução do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu quero saber hoje do senhor aqui, quais fatores contribuíram para esse reconhecimento? Eu penso que, primeiro, é uma equipe muito forte administrativa que nós temos na Secretaria, uma parceria muito grande com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Bombeiro e com peritos. Hoje a gente senta à mesa e discute como esse recurso vai ser usado para que esse recurso tenha eficiência para a população. E nós passamos também a ter uma parceria muito grande com o Ministério da Justiça. A doutora Camila Pintarelli, que é quem toca essa pasta, é uma grande parceira do Estado. E nós, como diz a matéria, como foi dito pelo próprio Ministério da Justiça, conseguimos desrepresar um grande recurso que tinha parado desde o ano de 2022. Né? Então, nós passamos de uma execução anual de em torno, média, de 18 a 20 milhões para 80 milhões. Então, você imagina, a gente quadruplicou a execução do recurso federal. Isso foi muito importante porque conseguiu permitir com que a gente entregasse fuzis, entregasse lanchas blindadas, comprasse tecnologia, implementasse, por exemplo, o Recuperafone e outras ferramentas tecnológicas usando esse recurso. Então, isso é fruto de muita gestão e aqui eu quero agradecer a minha equipe em especial, que é uma equipe que consegue, primeiro, gerar o projeto, porque sem projeto você não executa recurso público, né? Então, a gente faz a concepção do projeto, depois vai pegar esse recurso e vai torná-lo realidade em prazo recorde. Só para você ter ideia, volto a frisar, a média de execução num ano no Amazonas era de 20 milhões. No ano passado, nós executamos 80 milhões de reais. Olha, nós ficamos muito felizes de ouvir e ter esse retorno aqui para o nosso telespectador, porque a nossa audiência aqui, ela não é só apenas Manaus. Nós estamos aqui em todos os interiores do estado do Amazonas. Agradecemos muito a participação de todos os municípios que sempre estão aqui conosco. E, em especial, porque são pautas relevantes para a vida de cada um dos cidadãos. Uma pauta muito específica e muito importante que nós sempre trazemos aqui é em relação à questão da violência contra a mulher. E nós vimos aqui que tivemos no início de junho, o Tribunal de Justiça e a Secretaria assinaram um acordo
acordo de cooperação, onde eles buscam a celeridade no processo de tramitação nos juizados de Maria da Penha. De que forma o novo acordo entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria deve acelerar a concessão? Tá, esse acordo ele foi muito importante porque ele permite que as nossas delegadas da Delegacia da Mulher elas possam ter acesso a algumas informações que são primordiais na hora que chega o crime na delegacia. Sim. Acontecia que em alguns momentos o criminoso chegava ali e por terem processos em segredo de justiça, a delegada ela não conseguia saber se aquele elemento ele já era reincidente. Então ela acabava não podendo tomar uma ação mais enérgica. Agora com esse acordo ela consegue tomar conhecimento disso e propor, por exemplo, uma prisão naquele mesmo momento ou mesmo uma regressão de pena. Então tem várias ações que elas podem tomar hoje que em determinado momento ficou sem esse acesso à informação. Mas eu quero trazer um dado importante. No ano passado nós tivemos no Brasil inteiro um crescimento, isso todos os estados do Brasil, no feminicídio. E isso é uma pauta que é muito cara. No primeiro semestre do ano passado, no Amazonas, nós tivemos 14 feminicídios. E no primeiro semestre desse ano, nós reduzimos isso para 7 feminicídios. Ainda é muito. O ideal é que seja 0. Sim. Mas veja, é uma redução de 50%. Significativa. Muito significativa. Você me pergunta, fruto de quê? Vou te dizer. De um trabalho muito forte da Delegacia das Mulheres e também do envio de delegados para o interior do Estado. O interior do Estado, pela primeira vez na história do nosso Estado, tem delegados, investigadores e escrivães em todos os municípios do interior. Então, entenda, ano passado, com a crescente, com a possibilidade de mobiliar o interior com a Polícia Civil, nós tivemos um crescimento em taxas de violência contra a mulher e também contra crianças e adolescentes. E eu estava hoje na recepção dos novos delegados e eu dizia o seguinte, não é que teve um crescimento, esse crime sempre existiu. O que faltava era a presença do Estado. A notificação também, né? A notificação, porque não tinha o Estado presente. Quando eu tenho agora o delegado, quando eu tenho a Polícia Militar, quando eu tenho a estrutura do Estado disponível para o nosso irmão do interior, agora ele tem a mesma dignidade que tem quem mora na capital. E essa é a busca que o governador Wilson Lima tem feito, de levar o tratamento para os nossos irmãos do interior da mesma forma que é feito em Manaus. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu sou do interior. Eu sou lá de Atalaia do Norte. Então, o meu interior é um dos interiores com o menor IDH do Brasil. Então, você sair de lá para chegar aonde a minha história me trouxe, sim, me coloca a responsabilidade de olhar para trás. E hoje, poder participar deste momento de colocar segurança pública de qualidade também para o nosso irmão do interior, é a minha família que está lá. Entendeu? Então, assim, é muito importante e, graças a Deus, estamos no caminho certo. Na pauta do feminicídio, como eu te falei, uma redução de 50% e a implementação cada vez mais de recursos no interior e também na capital, para que a gente possa atender cada vez melhor. Para todas as nossas telespectadoras, eu acho muito interessante compartilhar isso, inclusive porque eu já fui estagiária na vara de violência doméstica enquanto acadêmica de direito na época. E eu também não sabia que quando a vara como um todo, ela atende não somente as mulheres que sofreram a violência doméstica, mas também atendem crianças, familiares, violências que são realizadas não só entre o matrimônio, digamos assim, mas com filhos. Então, deixo aqui o apelo a todas as nossas telespectadoras que, caso você esteja sofrendo algum tipo de violência, denuncie, vá até a delegacia mais próxima. Hoje, né, com o advento da tecnologia, quem tem o acesso também tem a possibilidade de realizar o seu boletim de ocorrência de forma virtual. E eu vejo que cada vez mais estão sendo apresentados mecanismos, né, para que as mulheres, para que as pessoas possam se defender e encontrar a segurança da melhor forma. Exato. Agora no segundo semestre, ao longo do segundo semestre, nós vamos lançar um aplicativo de segurança pública que vai ser disponibilizado para a sociedade. Como eu te falei agora há pouco, a gente está em fase de implementação de um pacote gigantesco de tecnologia. Nós já queremos esse spoiler. E eu vou te dar um spoiler muito legal. Dentro desses aplicativos que serão disponibilizados, que vai ser apenas um, vai ter todo um pacote de tecnologia dentro dele. Na primeira fase, agora eu tenho que primeiro implantar no nosso sistema para depois eu disponibilizar para a sociedade. Sim. A implementação ela começou há 15 dias atrás, com o lançamento do Paredão Fase 2, mas neste pacote vai ter uma aba lá exclusiva para mulheres. A mulher vai poder pedir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, medida protetiva em tempo real. Gente, que massa. Vai ser um avanço gigantesco
nessa pauta da mulher. Tá? Então eu peço apenas um pouco de paciência, porque a gente está em fase de implementação, estamos contra o tempo, o mais rápido possível, disponibilizar essa segurança que vai ficar na mão das nossas mulheres aqui no Amazonas. E olha, não se preocupe que implementado, nós aqui do Debate Político do Convergente, nós temos o compromisso de divulgar da melhor forma para que toda a nossa população tenha acesso a essa informação. Mas agora nós vamos para um bloco que é um dos mais queridos aqui do Debate Político, que é relacionado ao nosso jogo das cartas. Tá bom? Nesse bloco nós temos algumas personalidades, alguns players que fazem parte do nosso processo político, que eu gostaria de saber da sua opinião um pouquinho sobre cada um deles. Pode tirar sua carta. Vamos lá, vamos no primeiro aqui. Alberto Neto. Estamos aí com o deputado federal Alberto Neto, ele que já se colocou como pré-candidato para o Senado. Ele tem uma pauta bastante forte em relação à questão da segurança. Como é a sua visão em relação ao deputado federal Alberto Neto? Bem, eu acho que o Alberto tem feito um trabalho relevante em Brasília, né? Como deputado federal, tem em alguns momentos ajudado a segurança pública. Eu posso até dizer que algumas vezes a gente até, isso não é uma crítica, é uma constatação. A gente espera que não só ele, mas os outros deputados federais também se unam ainda mais em torno desta pauta. A gente hoje precisa de muito aporte. Vou te dar um exemplo. No ano de 2023, naquele ano, então eu estou falando de 23, eu estou falando de 2 anos atrás, a segurança pública, e ela é baseada em taxa de homicídio, ela vinha numa melhoria no Amazonas, porque 22 foi muito ruim. Mas naquele ano especificamente, a segurança pública não recebeu aportes de emendas parlamentares, sejam federais ou sejam estaduais. Entendi. Então, essa é uma mudança que nós temos que ter em todos os políticos do Amazonas. A segurança pública ela é importante, tanto que ela é pauta a todo momento. Mas ela não pode apenas contar com o recurso que você falou agora há pouco do fundo a fundo. Você sabe quanto é que é esse recurso? Não. 30 milhões por ano. Você acha que isso resolve o problema no Amazonas? Não. Não. Né? Agora há pouco, a gente está buscando alguns recursos para resolver algumas questões da Polícia Civil, e hoje ainda falava com o delegado-geral, ele me dizendo que o Espírito Santo, para resolver a mesma pauta que eu tratava com ele hoje, recebeu 15 milhões de emendas parlamentares. Então, falar de segurança pública não pode ser apenas verbalização. A gente precisa de investimento. E precisa de investimento de todos os parlamentares. Nós temos que ter emendas parlamentares direcionadas para a segurança pública. Não pode ser como o exemplo que está no Atlas, como no ano de 2023, que nós não tivemos R$1 de emenda parlamentar. Inclusive porque tem muitos políticos que se elegem com essa pauta. Com esta pauta. Temos aí o deputado federal Amon Mandel. Amon, qual a sua opinião em relação a ele? Bem, tem feito também, como bem disse aqui o Alberto Neto, um trabalho lá em Brasília. Respeito todos os deputados que têm os papéis de fazer as críticas, têm os papéis de direcionar. Passei, num determinado momento, por críticas que não eram verdadeiras por parte do deputado. Volto a dizer, respeito, ele está no papel dele. Eu, como técnico, eu não entro em bola de política. A minha função não é essa. A minha função é buscar recurso, sensibilizar, conversar com as instituições, integrar as instituições e fazer entrega para a sociedade. Próxima carta e a última. Omar Aziz. Senador. Grande senador, apoia bastante o sistema. Estive com ele também naquele momento das queimadas e fui naquele momento falar com ele, senador, precisamos de recurso. Porque, veja, a minha função é essa, é buscar recurso. E ele fez uma aposta naquele momento, conseguiu, na minha frente, ligou para o ministro à época, era o Dino, solicitando que fizesse uma transferência de convênio para a aquisição de uma aeronave. Sim. Lembra que de combate a incêndio. Esse recurso ele foi colocado como um convênio, esse convênio está conosco. E a gente está discutindo com o senador porque esse convênio ele veio como 15 milhões, só que a aeronave é em dólar. Aí é um valor diferente. Sabe quanto está a aeronave hoje? Quanto? 27 milhões. E o governo federal não quer fazer mais aporte. Sim. Então a gente está no impasse de buscar ali. Mas como senador, respeito, tem feito um grande trabalho pelo nosso estado, é um defensor da Amazônia e sempre defende a segurança pública, foi secretário de segurança, tem uma visão muito estratégica dentro do sistema de segurança e espero que continue nos apoiando na pauta da segurança pública. De modo que eu quero dizer exatamente isso. A minha função como técnico é dialogar com todos os políticos, sempre sensibilizando para que façam aporte, para que façam, e aí vem uma solicitação aproveitando o teu momento. Nós precisamos que os deputados federais, senadores, olhem para a segurança pública com a responsabilidade de entender que nós temos que endurecer nossas leis. As nossas leis são muito levianas.
A gente prende o mesmo elemento 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o pior, quando um policial nosso vai para o embate e ali, para sobreviver, acaba matando aquela pessoa para poder sobreviver em legítima defesa, o policial sai como errado. Eu vi ontem um vídeo do Derrite, secretário de São Paulo, saindo de um velório de uma policial. Um discurso comovente, um discurso forte, mas eu vi verdade do início ao fim, na revolta dele, porque eu também sinto essa revolta. De nós prendermos a mesma quadrilha de roubo de celular 1, 2, 10, 15 vezes e ser tratado no Brasil como um celular para tomar uma cervejinha. Não pode. Porque esse mesmo criminoso que ele começa roubando um celular, ele vai ganhando estímulo, ele vai se empoderando, achando que ele pode tudo, até o dia em que ele mata o pai de família para roubar o celular. E sabe para quem vem essa conta? Para o sistema de segurança, como se nós não estivéssemos fazendo nada. A gente não tem problema de prender 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas é inadmissível o que vem acontecendo no Brasil, porque, volta a te falar, isso estimula aquele garoto de 12, 13 anos que começa roubando um celular, fazendo um pequeno furto, depois ele vai ser, a visão dele é ser o traficante. Sim. É ser o gerente da boca. É essa visão que nós estamos passando para a nossa sociedade. Então, nós temos que mudar isso como? Endurecendo. Nós não podemos continuar, por exemplo, com uma taxa de mais de 50% de soltura na audiência de custódia. A audiência de custódia é para perguntar do bandido se o policial o tratou com dignidade. Peraí, e a dignidade da vítima? Não tem dignidade para a vítima? Sim. Quantas vezes a gente tem visto o elemento que... Não, mas ele só estava com uma arma de fogo, mas peraí, dá uma olhada no histórico dele. É um elemento que estava com uma arma de fogo que cometeu já 10 roubos a ônibus. Pelo amor de Deus, não é só uma arma de fogo, não é porque ele foi encontrado com uma arma de fogo numa revista policial. É porque o histórico de crime dele deveria estar colocado atrás das grades. Então nós temos que repensar verdadeiramente as leis federais para endurecê-las. Então eu penso que, como você me perguntou, de 3 políticos federais aqui, eu penso que nós temos que pensar, repensar a importância dos políticos federais, porque são eles que fazem essas leis. As leis que têm permitido que a gente prenda e esse elemento volte para roubar. E pior, volte para estuprar e volte para matar. Olha, nosso tempo, infelizmente, ele é curto. Eu lhe aguardo aqui em uma outra oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. Mas eu não posso deixar que o senhor saia antes de fazer 2 perguntas muito importantes. E essas relacionadas a bastidores. Tá. Uma é que nós gostaríamos de saber quais serão as prioridades da Secretaria de Segurança Pública para o fim do mandato, né, do governador Wilson Lima. E a outra é que 2026 é um ano de eleição. O período político ele já se projetou de uma forma muito antecipada. E nos bastidores, o seu nome, enquanto secretário, enquanto de uma das pastas mais importantes do governo do estado, vem sendo muito cotado para participar do pleito de 2026. Existe essa possibilidade? A prioridade que nós estamos bem focados é entregar esse ano de 2025 como o melhor ano dos últimos anos. Nós estamos aí numa tendência de ser o ano mais seguro dos últimos 20 anos. Teremos agora em agosto um evento muito grande, vai ser a Semana da Segurança Pública, de 11 a 15 de agosto. Quero até te convidar para este evento. Estarei lá. É muito importante. Nós teremos aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai estar acontecendo em Manaus, o Congresso Internacional de Segurança e Defesa, que é o CIRD. Esses 2 eventos são eventos acadêmicos. Sim. Então é o pessoal que produz artigo científico, faz mestrado, doutorado na área de segurança pública. Motivo pelo qual nós estabelecemos, por exemplo, agora 5 turmas de pós-graduação, turma de mestrado, a qual estou inclusive mestrando. Parabéns. Temos uma revista científica sendo produzida pela Secretaria de Segurança. Mas em paralelo a esse momento acadêmico, nós estamos trazendo para esta mesma semana todos os secretários de administração penitenciária, todos os secretários de segurança pública, vem um grupo de comandantes gerais, todos os delegados gerais do Brasil estarão aqui, todos os peritos gerais estarão aqui e parte de bombeiros militares. Por quê? Porque nós queremos promover pela primeira vez no Brasil o discurso entre o grupo técnico e o grupo acadêmico. Pela primeira vez no Brasil vai acontecer. E por que esse evento está sendo em Manaus? Porque os nossos números estão muito bons. Então nós queremos, ao final deste ano, com todo o pacote de tecnologia, com todos os avanços que nós estamos fazendo, transformar
tudo esse legado em um legado da sociedade amazonense. Nós não podemos, depois de acabar esse governo, permitir que o que foi feito com o dinheiro público seja mudado pelo simples querer de alguém. Então, tudo que nós estamos fazendo está sendo baseado em ciência. Estamos escrevendo em ciência, para que no futuro a sociedade brasileira não deixe o eu quero mudar o que está provado como ciência. Quanto à possibilidade de eu vir candidato, alguma questão nesse sentido, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um líder, o meu líder é o governador Wilson Lima, né? Faço parte deste grupo político e estou à disposição do que ele me determinar. Se ele determinar que tenha que seguir um caminho A ou caminho B, é o que ele determinar. Uma coisa eu quero deixar aqui muito claro. Eu sou leal ao governador Wilson Lima. Então, se ele vier candidato a Senado, estarei ao lado dele, trabalhando para elegê-lo, porque penso que é um excelente nome para o Senado. Se ele tomar uma outra decisão, também estarei ombreado com ele. Qualquer decisão que ele tomar, eu estarei obediente enquanto um bom soldado, mas principalmente como leal ao grupo que participo, porque acredito nas entregas desse grupo. Um grupo que veio para melhorar muito a pasta da segurança pública, um grupo que veio para estar revolucionando a pasta da saúde com uma coragem incrível que nunca ninguém quis enfrentar este problema. Então, o governador Wilson Lima vai sair deste governo deixando um legado para a sociedade amazonense. E é isso que me dá orgulho de fazer parte desse grupo. Não é um grupo que veio para se locupletar ou para fazer algo em bem próprio, em prol da sociedade. Então, o que o governador determinar, a gente vai cumprir. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a sua vinda aqui ao debate político. Foi uma forma de prestação de contas também dos nossos telespectadores conhecerem mais quem está por trás da pasta, tão importante como é a de Secretaria de Segurança Pública. E eu agradeço a você, nosso telespectador, nossa audiência fiel de toda terça-feira, por estar aqui em mais um debate político. Deixe esse espaço para o senhor se despedir da nossa audiência e agradeço pela sua participação. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, debatendo sobre a segurança pública, trazendo números, esclarecendo a sociedade. Dizer que até o final do governo Wilson Lima estaremos lá trabalhando muito para levar essa segurança de qualidade para você. Dizer que o resultado disso tudo é fruto do trabalho, principalmente de quem está na ponta. Nossos policiais militares, policiais civis, do nosso bombeiro, do nosso perito, na parte da Secretaria de Segurança. A gente faz a gestão disso, mas quem opera são esses profissionais na ponta. E o resultado está chegando, estão postos aí os números, e quanto aos números e a ciência não se briga, a gente recebe às vezes críticas infundadas, porque são críticas baseadas em ilações, mas a vida política é isso, né? A gente está aqui para isso e dizer a você que contem comigo. O meu nome sempre esteve à disposição da sociedade amazonense, vou estar aqui trabalhando, seguindo, como disse, a orientação do governador, mas neste momento vou estar imbuído da missão de secretário de Segurança para deixar um legado para o nosso povo, porque vim do interior e sei da dificuldade que a gente sempre vivenciou. Então estamos fazendo aqui um sonho de levar segurança de qualidade para o nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a você e até o próximo debate político.